Pessoal, eu sou o Paulo Roberto, nós estamos aqui para mais um vídeo falando sobre quem é Deus e a importância de Deus na nossa vida. Esse é o 12º vídeo, então por ser um número muito representativo na palavra de Deus, por causa dos 12 apóstolos, as 12 tribos, nós vamos por enquanto parar por aqui, a não ser que haja uma nova revelação e a gente mude de ideia, mas por enquanto vamos ficar por aqui. Bom, nós vamos fazer nesse vídeo agora uma coletânea de tudo que foi dito até agora, as coisas mais importantes. Então, em primeiro lugar, que o ser humano tem que ter na consciência é que a nossa natureza perante os olhos de Deus é de pecador. Nós somos pecadores aos olhos de Deus. Por quê? Por causa da desobediência de Adão e Eva. Como nós somos filhos dos primeiros seres que vieram ao mundo, nós somos filhos de Adão e Eva, filhos do pecado, filhos da desobediência. Nós trazemos essa natureza junto com a gente, enquanto a pessoa não se converte. Por quê? Porque Deus disse para eles, quando foi expulsá-los do paraíso, da sua presença, por essa desobediência, que viria um da descendência deles, que iria pisar na cabeça da serpente, ia restabelecer a ordem de novo. Essa é uma promessa que Deus fez já para Adão e Eva. Então, iria vir um outro Adão, que iria mudar essa natureza e ia tirar essa maldição de nós. Porque a natureza humana, como filhos de Adão e Eva, é uma natureza terrena, é uma natureza pecadora, é uma natureza mortal. Mas, através de Jesus Cristo, da fé, porque Jesus Cristo ele veio como Deus homem aqui para o mundo, ele é a própria palavra de Deus que encarnou, e ele cumpriu a lei, ele cumpriu toda a lei, ele veio para obedecer ao Pai e não para fazer a vontade dele. Então ele cumpriu a lei. Então ele se torna o segundo Adão, que é o nosso verdadeiro Pai agora. Para aqueles que se entregam a ele, que se convertem. Então aí nós passamos a ter, como ele dá o seu Espírito, ele nos enche do seu Espírito, o mesmo Espírito que guiou ele aqui na terra, ele nos dá. Então, a gente passa a ter uma outra natureza. Uma natureza, nós deixamos de ser terreno para ter uma natureza divina. Deixamos de ser pecadores para ter uma natureza santa. Deixamos de ser mortal para ter uma natureza eterna. Olha só o que Deus reserva para nós. E tudo isso é para todos. Para todos, mesmo o pior dos pecadores. Mesmo aquela pessoa que está no crime, que é a pior, considerada a pior pessoa do mundo, se ela ouvir a palavra e se converter ao Senhor Jesus, o Senhor Jesus lhe dá o seu próprio Espírito. O próprio Espírito que guiou ele dá para essa pessoa. E essa pessoa se torna uma outra pessoa. Ela vai fazer o projeto, ela vai participar do projeto de Deus aqui hoje. Vai continuar o que Jesus fazia aqui. Essa é a missão do cristianismo. É nós continuar o que Jesus fazia aqui. Porque Jesus, como ele ressuscitou, ele está vivo, e ele é o Senhor da história, do universo, ele está lá junto com o Pai, mas está vendo, opa, aquele lá está fazendo a vontade do meu Pai. Então ele nos dá, ele nos enche do seu Espírito para nós continuarmos a fazer o que ele fazia, a ensinar, a pregar, testemunhar e praticar a palavra de Deus. O que é praticar a palavra de Deus? É praticar a misericórdia, é praticar o amor ao próximo, é praticar a paz, é praticar a bondade, a solidariedade, a justiça, a verdade.
Então todas essas coisas, essas qualidades de Deus que está na palavra dele, quando a pessoa pratica, ela se torna igual a Deus, semelhante a Deus. É isso que a Bíblia diz, que Deus nos fez semelhante a ele, mas semelhante não à natureza humana, semelhante à natureza divina, através de Jesus Cristo. Aí a pessoa se reveste dessa natureza divina. Então nós passamos a ser semelhantes a Deus, porque nós começamos a praticar o que Deus pratica, que é a misericórdia, solidariedade. Então a gente se volta para aquelas classes mais baixas, para aquelas pessoas mais inferiores da sociedade, que a sociedade rejeita, que são os pobres, miseráveis, os indigentes, aqueles que estão sendo perseguidos pela justiça, como os presos. É a esses aí, as prostitutas, as pessoas que estão na prostituição. Então é a esses aí que Deus se alia. E que se eles ouvem a palavra de Deus e se convertem, Deus exalta eles. Como antes a vida deles era uma vida de vergonha, de humilhação, agora Deus dá uma nova natureza para eles serem reconhecidos, para eles serem exemplo de conduta. Porque antes as pessoas viam que a pessoa era mau caráter, era mentirosa, era do mal. Agora a natureza dela é outra, ela se libertou, da maldade. E agora ela faz o bem. Então as pessoas começam a ver a mudança. E Deus vai agindo na vida dela para honra e glória dele. Tudo que acontece na vida dessas pessoas depois é tudo para honra e glória de Deus. Nada é para nós. Nós não ambicionamos nada nesse mundo. Nem podemos ambicionar cargos, posição na sociedade, riquezas, bens, honras. Isso, para quem está na presença de Deus, isso aí não existe. Mas Deus nos dá, porque a palavra dele diz que Deus vai fazer a diferença entre aquele que serve e o que não serve, entre o justo e o injusto. E diz mais, que ele honra aquele que lhe honra. Então, por essas promessas, Deus vai nos enchendo. Mas a gente usa isso para a glória dele, porque as pessoas, elas estão no mundo, elas são todas São Tomé. São Tomé tinha que ver com os olhos para crer. Ele não acreditava no que não via. Então, se não haver uma mudança na vida da pessoa, a pessoa pode pregar a Deus o quanto quiser, as pessoas não vão acreditar. Tem que começar a ter mudança, a pessoa tem que começar a receber as bênçãos, que é para as pessoas poderem acreditar. Senão elas não acreditam. Não acreditam, não adianta. É São Tomé. São Tomé não acreditava. São Tomé teve que ver os cravos de Jesus na mão dele para acreditar. Porque os outros falavam, eu vi Jesus, ele apareceu para mim. Mas ele não acreditava. Aí quando Jesus apareceu, então é quando Deus se manifesta na nossa vida, através da obediência, então as pessoas começam a ver que realmente Deus está agindo. E é aí que a gente dá o testemunho. Jesus, ele está vivo na história, ele é o Senhor da história, então ele age, ele está agindo na vida da pessoa, ele está louco para usar alguém para continuar a obra dele, porque é só através do testemunho e da atividade dele aqui na terra que vai se manifestar o reino, porque ele já deixou o reino aqui, o reino já está aqui, nós estamos vivendo a era da graça, a era da vitória. É só a pessoa se entregar para Jesus e a vitória vai vir, porque ele deixou isso aí. Ele deixou essa condição. Só que nós temos que continuar o que ele continuava até pregar a palavra para os 4 cantos do mundo. E aí quando todas as pessoas ouvirem, aí se manifesta o reino. Mas tem que ter o testemunho. Tem que ter as pessoas fazendo o que Jesus fazia. Para se manifestar o reino.
Então Deus ele dá e ele tira. Ele dá o trono, ele dá o poder para os poderosos, mas para eles fazerem a vontade dele. Para ele agir a justiça, tá certo? Então, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com a tua família, vão levar a palavra de Deus ao mundo, ok? Deus abençoe a todos, fique com Deus.